vamos dar continuidade às correções das nossas questões. E nós paramos na pergunta de número 5. Com relação ao referencial teórico-metodológico e ao instrumento técnico operativo no trabalho com indivíduos, grupos e populações utilizados no cotidiano do assistente social, afirma-se: 1. A apropriação do referencial teórico-metodológico por parte do assistente social permite-lhe aprender a realidade de uma perspectiva de totalidade e construir mediações entre o exercício profissional comprometido e os limites dados pela realidade de atuação. Correta, pessoal, essa sentença está correta. Todo o nosso saber teórico metodológico nos possibilita enxergar a realidade a partir da perspectiva da totalidade. Dessa forma, nós, enquanto assistentes sociais, teremos uma atuação comprometida ética e politicamente com as classes trabalhadoras, com as classes vulneráveis. Nesse sentido, nós também vamos levar em consideração os limites impostos no nosso cotidiano profissional, como, por exemplo, por conta da nossa condição de trabalhador assalariado. Então, essa alternativa está correta, beleza? Vamos para a próxima. 2. No trabalho com indivíduos e grupos, cotidianamente, o assistente social, em vez de atuar no sentido de prevenir os conflitos e as crises, tem em vista a resolução do problema aparente e não das questões que o motivaram. Gente, aí é bem complicada. A banca trouxe essa alternativa como correta, tá? Mas aí vai depender muito do ponto de vista do autor. Nós temos autores que colocam que o serviço social, os assistentes sociais, embora tenham essa condição de trabalhador assalariado, esses profissionais possuem um comprometimento ético-político com as classes trabalhadoras. Então, o nosso cotidiano profissional, ele é permeado pela luta em relação às expressões da questão social, em relação à questão social. Já essa alternativa aí, ela fala o contrário. Ela fala que nós não vamos nas questões que o motivaram, nós só estamos apagando o fogo, tá? Então, olha lá, no trabalho com indivíduos e grupos, cotidianamente, o assistente social, ao invés de atuar no sentido de prevenir os conflitos e as crises, tem em vista a resolução do problema aparente e não das questões que o motivaram. Na minha opinião, de qualquer forma, essa sentença ela estaria errada, porque olha aqui que fala, prevenir os conflitos e as crises. Como assim, conflitos, crises, né? Aí depois fala que nós vamos resolver apenas os problemas aparentes. Gente, essa sentença aí está totalmente equivocada. Geralmente, quem acaba fazendo isso são os profissionais que estão inseridos nas políticas públicas, mas que não têm esse conhecimento teórico, metodológico, esse compromisso ético, político que nós temos, tá? A banca traz isso daí como correta. Eu, na hora da prova, assinalaria como errada e tentaria entrar com recurso. Na época, vários candidatos entraram com recurso, mas não conseguiram fazer com que essa questão fosse anulada, tá bom? Então, só para gerar dúvida para vocês, eu não assinalaria, porque eu acho que essa questão aí está totalmente equivocada, não traz um direcionamento do serviço social e mesmo que os autores interpretem de formas diferentes, né? Mesmo que tenha aqueles autores que falam que o serviço social tem um compromisso com a classe trabalhadora e mesmo que tenha aqueles outros autores que falam que o serviço social não atinge diretamente a questão social, o serviço social só fica apagando fogo, mesmo esses dois tipos de pensamento não caberia nessa resposta, nesse quesito aí, nessa alternativa. Então, eu não assinalaria ela como correta e eu entraria com recurso, mas a banca trouxe como correta. Eu lembro que na época, essa alternativa divulgou o Brasil inteiro, assim. Os profissionais ficaram extremamente indignados com essa alternativa, publicaram na época no site, se não me engano, do CRES,
Então foi uma polêmica muito grande. Qualquer coisa, por curiosidade, escrevam essa alternativa aí no Google e coloque CRES na frente, que eu acredito que provavelmente as polêmicas que divulgou, essa polêmica que divulgou Brasil afora, possa aparecer para vocês verem, tá? Então, não é uma polêmica só eu que estou trazendo, é uma polêmica que permeou o Brasil inteiro aí. 3. O assistente social exerce sua atividade profissional em diversos espaços, âmbitos, áreas, segmentos populacionais em diferentes setores. Então, nós trabalhamos com diversas populações, diversos setores, estamos inseridos nas mais diversas políticas públicas. Dessa multiplicidade de possibilidades de atuação, advém também uma variedade de processos de trabalho. O meu processo de trabalho no Ministério Público é diferente do processo de trabalho do assistente social do TJ, que é diferente do processo de trabalho do assistente social da saúde, da assistência social. Todos nós temos como objeto de atuação a questão social, mas o nosso processo de trabalho em si, os nossos instrumentos de trabalho e tudo mais, eles se diferenciam de um setor para outro setor, de um serviço para outro serviço, tá? Mas toda essa multiplicidade, essa variedade de demandas, de campo, isso requer o que nosso? Exige desse profissional conhecimentos específicos de teorias do serviço social? Gente, pensem bem, será que nós vamos ficar no campo restrito apenas das teorias do serviço social? Olha essa multivariedade de demanda, multipossibilidades de atuação em tantos setores, em tantas políticas públicas. Nós vamos ficar restrito às teorias do serviço social? Não. Por isso que essa alternativa está errada. Essa alternativa aí, as primeiras linhas estão totalmente corretas, tá? Porém, esse finalzinho, aonde fala que exige desse profissional conhecimento específico de teoria do serviço social, está equivocado, porque exige desse profissional um arsenal de conhecimentos variados. Beleza? Então, essa está errada. A 4, os conhecimentos de que o assistente social precisa apropriar-se no seu âmbito de atuação profissional varia dos considerados específicos decorrentes da área de serviço social às apropriações sobre legislações, políticas sociais, conhecimentos e habilidade de trabalhar em equipe, interface com o poder público local. Vocês perceberam que essa alternativa aí, ela contradiz a alternativa anterior? Então, se vocês lerem essa alternativa, com certeza vocês vão perceber que a anterior era errada. Por quê? Porque essa alternativa é correta. Então, na minha opinião, Adriele, a alternativa correta seria a alternativa 1 e a 4. Nós não temos essa alternativa no gabarito, porque o gabarito traz como correta a 1, a 2 e a 4. Beleza? Mas eu entraria com recurso de qualquer forma na alternativa 2. 6. Em relação ao debate contemporâneo sobre o serviço social e as demandas sociais para a profissão, é correto afirmar que a. As condições que se circunscrevem o trabalho do assistente social estão muito distantes da dinâmica das relações vigentes na sociedade? Lógico que não, pessoal. Nós somos trabalhadores assalariados. Assim como qualquer outro trabalhador assalariado, nós estamos propícios às consequências negativas da sociedade capitalista. Nós sofremos a precarização do mundo do trabalho. Nós não somos seres trabalhadores privilegiados. Ao contrário, nós estamos junto com os trabalhadores, tá? Então, essa alternativa aí não está correta. A B. O exercício profissional é necessariamente polarizado pela trama de interesses sociais, participa dos mecanismos de exploração e dominação e, ao mesmo tempo, de negligência às necessidades de sobrevivência das classes trabalhadoras? Pessoal, nós, enquanto assistentes sociais, participamos dos mecanismos de exploração e dominação. Nós somos um instrumento do Estado, utilizado, de certa forma, para contribuir no processo de exploração e de dominação. Mas esse finalzinho aqui, ele está totalmente equivocado. Que, ao mesmo tempo, nós vamos negligenciar as necessidades de sobrevivência das classes trabalhadoras? Acho que não. Ao contrário, nós temos um compromisso ético-político com as classes trabalhadoras, com as populações vulneráveis. Então, esse finalzinho está equivocado. A própria discussão da Yamamoto, ela fala o seguinte, ela fala mais ou menos assim, ó,
que nós participamos dos mecanismos de exploração e dominação e, ao mesmo tempo, nós damos respostas institucionais e políticas às necessidades de sobrevivência das classes trabalhadoras, tá? Então, ela traz mais ou menos isso, e não como está aqui na alternativa, que nós vamos negligenciar as necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora. C. O exercício profissional participa de um processo que tanto impede a continuidade da sociedade de classes, quanto obstaculiza as possibilidades de sua transformação. Desde quando que o serviço social impede a continuidade da sociedade de classe? Ao contrário, né? A continuidade da sociedade de classes também é, de certa forma, ajudada pela atuação do assistente social. Porque a nossa situação ela é muito contraditória. Nós somos contratados para, de certa forma, fazer com que a população não reivindique, não proteste, amenizar, fazer com que a população não se rebele contra o Estado. E aqui está falando que a nossa atuação impede a continuidade da sociedade de classes. Lógico que não, né? Ainda mais no sistema capitalista. Isso nem possibilidade há de uma profissão apenas, isoladamente, impedir a possibilidade da continuidade da sociedade de classe. Então, está errada. D. A presença das forças sociais e políticas reais permitem à categoria profissional estabelecer estratégias político-profissionais com vistas a redirecionar os interesses das classes subalternas. Gente, nós não vamos redirecionar os interesses das classes subalternas, nós vamos reforçar os interesses das classes subalternas. Perceberam como essa banca é maldosa? Eles mudam uma palavrinha só. Eles tiraram a palavrinha reforçar e colocaram redirecionar. E se vocês não leram o artigo, o livro que eles vão cobrar, vocês acabam errando, tá? Então tá errada, porque nós não vamos redirecionar, nós vamos reforçar os interesses das classes subalternas. E as forças contraditórias inscritas na própria dinâmica dos processos sociais criam as bases reais para a renovação do estatuto da profissão, reforçando os princípios que fazem parte das conquistas e do ideário dos trabalhadores. Sem dúvida nenhuma, essa daí está correta. Bom, vou tentar acelerar um pouquinho para a gente finalizar essas 7 de fundamentos. O serviço social latino-americano está reconstruindo uma face acadêmica, profissional e social renovada, cujas origens remontam ao movimento de reconceituação. Dessa forma, tem construído coletivamente um projeto social que tem em vista exceto. Então, qual que é o projeto social construído coletivamente pela nossa profissão? Esse projeto social tem em vista o quê? Tem em vista a defesa dos direitos de cidadania e dos valores democráticos na perspectiva da liberdade, da equidade e da justiça social? Sim, sem dúvida nenhuma. Está lá no próprio Código de Ética, lá nos 11 princípios, né? Certinha. B. Nós temos construído um projeto coletivo que busca a rebeldia que reafirma o conformismo e a derrota. Gente, o nosso projeto ético-político, nosso compromisso busca reafirmar a derrota, o conformismo, confirmando a cultura da indiferença, do medo e da resignação que conduz à naturalização das desigualdades sociais, da violência, do preconceito de gênero, raça e etnia. Ao contrário, nós fazemos tudo diferente do que está nessa alternativa. Por isso que essa alternativa é a alternativa incorreta. E a pergunta está questionando qual é a alternativa incorreta. Então, a incorreta é essa. Vamos ver se realmente as demais estão corretas. C. A defesa dos direitos sociais dos cidadãos e cidadãs e na sua viabilização junto aos majoritários da população, bem como a centralidade da questão social para o trabalho e a formação profissional no contexto latino-americano? Correto. Sem dúvida nenhuma, está correto. Tudo o que nós acabamos de ler. D. A construção de uma nova forma de pensar e fazer o serviço social? Sim, uma nova forma de pensar, de fazer o serviço social, diferente daquela perspectiva conservadora lá do início da profissão. E uma perspectiva teórico-metodológica apoiada na teoria social crítica e em princípios éticos de um humanismo radicalmente histórico. Também está correta. Bom, pessoal, eu fico por aqui.
no próximo vídeo, que eu não vou gravar hoje, eu vou gravar amanhã, nós vamos entrar aí um pouquinho mais na questão da legislação, dando continuidade em responder a prova da Defensoria Pública do Estado do Paraná, que foi realizada em 2012. Bons estudos, foco, muita força, muita garra, muita determinação. Essas últimas semanas é fundamental para o estudo. Então, precisando de qualquer coisa, fica à disposição. Abraços, até mais.